Ontem, quando falávamos aqui sobre Selic, decisão do Banco Central, o uso da Selic como arma ideológica e como arma de contenção da economia brasileira, como arma de dominação econômica, abrimos parênteses aqui e dizíamos o seguinte, que há no Brasil um argumento, e que não é argumento de alguém que resolve falar sobre o assunto e fala qualquer coisa que vem à cabeça. Não. Na verdade, é o argumento de quem estuda o assunto. Economistas. E alguns economistas pregam a lorota, o papo furado, a mentira de que o desemprego no Brasil mantém-se alto, e mesmo depois de ter descido para um dígito e ter ficado abaixo de 8%, ele pode ser reduzido. E o que é grave, isso não é estável, não é necessariamente uma tendência. Você pode ter, de repente, ventos que empurrem o desemprego de volta à casa dos 2 dígitos. E a taxa de juros, aliás, tem tudo a ver com isso. Mas não é a única causa, obviamente. Ela é efeito e causa. Ela é efeito de uma ordem econômica, ela é efeito de interesses políticos, ideológicos, mas ela é também causadora, é óbvio, senão não faria sentido dar importância a ela, mas ela é causadora de situações econômicas importantes, inclusive desemprego ou emprego, aumento do desemprego, aumento do emprego, mais oferta de vagas, menos oferta de vagas, mais consumo, menos consumo, portanto, mais venda, menos venda, mais produção, menos produção. E é claro que o emprego é resultado disso. Se há mais venda, se há mais demanda de produtos agrícolas e industriais, haverá mais emprego, mais gente produzindo. Pois, na defesa, ao mesmo tempo apaixonada e desesperada, porque não há argumentos honestos, vem o papo de que há muito desemprego porque o trabalhador brasileiro não é um bom trabalhador. Produtividade baixa. E, no entanto, quando se considera as mesmas condições, o que significa o mesmo equipamento, o brasileiro produz mais porque ele trabalha mais horas. Se você que está com a gente aí é operário ou é alguém que trabalha no setor administrativo ou trabalha na roça ou no comércio, não importa, ou trabalha no setor público, ou é professor, ou é assistente num consultório, ou é enfermeira, não importa. Você sabe o número de horas que você trabalha por semana. E sabe que não são poucas. E sabe que você trabalha mais do que a sua colega francesa, do que o seu colega sueco, alemão, do que a sua colega na Califórnia ou em Nova York. Você trabalha mais em número de horas. Como é feito esse cálculo? O que diz que a produtividade é alta, que a produtividade é baixa? Qual é o critério? Tomado como infalível, mas não é. Porque a produtividade
ela é calculada com uma divisão. Você pega o PIB e divide pelo número de horas trabalhadas. Ora, vamos pegar aqui uma constatação elementar. Se você divide pelo número de horas trabalhadas e o número de horas trabalhadas é maior, é claro que você vai obter um resultado menor do que se o número de horas trabalhadas fosse menor. É óbvio. E mais do que isso, que equipamento é utilizado? Que equipamento fica à disposição do trabalhador? É o mesmo equipamento que você tem na fábrica onde você trabalha? É o mesmo equipamento de quem, por esse cálculo, tem produtividade maior nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, na França? As mesmas condições de trabalho, as preocupações econômicas, materiais, são as mesmas? Porque isso é essencial. Josué de Castro, um dos mais brilhantes intelectuais brasileiros, ele, há 70 anos, teve de mostrar o óbvio para os donos de uma empresa que o contrataram, os donos da empresa o contrataram, para descobrir por que a produtividade era tão baixa. E ele não precisou de muito tempo e trouxe a resposta. É fome. Eles comem muito mal, comem pouco. O que eles ganham não permite uma alimentação adequada e nem em quantidade adequada. Até porque eles têm família, boa parte tem família. É preciso repartir o alimento com a família, é óbvio. Eles comem pouco e mal. Eles passam fome. E essa é a causa da produtividade baixa. Não tem nada a ver com a técnica do trabalho, com a capacidade de trabalhar, de executar o trabalho, porque é isso que argumentam contra os trabalhadores brasileiros. E é preciso fazer o quê, então? Treiná-los. Querem treinar os estudantes, em vez de educá-los, em vez de entregar aos estudantes conhecimento. Conhecimento histórico, filosófico, sociológico, para que compreendam onde estão, em que tipo de sociedade estão, como funciona essa sociedade, como funciona o elemento central da organização social, que é a relação de produção. O que é justo, o que não é. O discernimento que o conhecimento traz. Isso é retirado, é removido. Vamos usar mais tempo para treiná-los, amestrá-los. E o trabalhador, isso não é uma opinião, essa é uma realidade objetiva. O trabalhador brasileiro, usando numa fábrica a mesma máquina para produzir a mesma coisa que um trabalhador dos Estados Unidos, ele consegue fazer
e consegue produzir a mesma quantidade no mesmo tempo. Como ele trabalha mais horas, ele produzirá até mais. Então não é treinamento. Muitas vezes são as condições de trabalho, as condições econômicas que provocam alta rotatividade. Ou seja, o sujeito que no desespero vai buscar socorro no fundo de garantia e com a esperança de que vai encontrar outro trabalho na sequência. Ele não vê saída. No banco, ele já se enroscou com as maiores taxas do mundo. Ele agora está trabalhando para pagar o banco. E, às vezes, a única saída que ele encontra, se ele já tem um certo tempo, é o fundo de garantia. Essa rotatividade afeta a produtividade. Equipamentos. Falta investimento em tecnologia. Senão, não dá para acompanhar o trabalhador chinês, o trabalhador japonês, o trabalhador vietnamita, o trabalhador da Índia, da Indonésia, dos Estados Unidos, tem de investir em tecnologia. O que impede investimento produtivo no Brasil? Os juros. Mas os que querem juros altos dizem não. O PIB cresce pouco, às vezes fica estacionado, porque a produtividade é baixa. Sim, é baixa, mas não por causa do trabalhador. E agora chegarão ao requinte de dizer que o trabalhador é o responsável pelo desemprego. Por quê? Porque ele não atende às necessidades do mercado de trabalho. Mentira. A carga tributária, o custo de transporte da mercadoria. Rodovia é mais caro que ferrovia. Produto por produto, item por item. Quantidade levada em um comboio, quantidade levada em caminhões. Rodovia é mais caro que ferrovia. Isso aumenta o custo da distribuição de mercadorias. Isso afeta o PIB. E o PIB, quem você quiser, Postman, Gianotti, posições completamente diferentes. Mas dizem a mesma coisa. Cuidado. Primeiro, aquele exemplo do Postman. Você devasta uma área para retirar madeira. Você retira e vende a madeira. O que o PIB oficial registra? A venda da madeira. O que a realidade registra? A madeira foi vendida, mas ficou uma área devastada. Isso também tem de ser levado em conta no PIB. Gianotti, é o seguinte, o trabalhador mora pertinho do trabalho, vai a pé. Aí, ele é obrigado a se mudar para 10 quilômetros de distância do local de trabalho. Ele vai pegar o ônibus. Isso tem impacto no PIB. É mais gente pagando ônibus. Ele não vai almoçar em casa, vai almoçar ali perto. O PIB cresceu quando você multiplica isso por 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas? Sim. A vida das pessoas ficou melhor? Não. E elas empobreceram a sua condição material. Elas empobreceram sua condição material.
porque agora elas têm gastos que não tinham. E não só o gasto objetivo, mas o gasto no tempo. E foi um princípio nos primórdios do capitalismo industrial, cunhado por Benjamin Franklin. Tempo é dinheiro. Que é um princípio ali dos primórdios do capitalismo. Então, são mentiras contadas a respeito do trabalhador brasileiro. Lá na roça, um cara sozinho cuida de 500 cabeças de gado de corte. Sozinho, solitário. Gado de leite exige um pouco mais de curral, né? Remédio, tratamento. Você lida mais vezes com o gado. O gado de corte, um cara sozinho, cuida de 500 cabeças. Então você pode ter 4 vaqueiros e 2.000 cabeças de gado. Eles não têm ideia, os que dizem que a produtividade é baixa, o que significa isso. O que significa alguém cuidar de tamanha riqueza, sozinho. Ou 4 cuidando dessa riqueza imensa. Solitários. Isso é produtividade. E é assim no Brasil. Um vaqueiro, um boiadeiro para 500 cabeças de gado de corte. Cuida sozinho. E se há 2 ou 3 para 500, já começam a achar que o custo está elevado. E há um problema adicional, a substituição da mão de obra por máquinas. Olha que beleza! Não põe mais fogo na cana, isso é muito bom. Aquilo faz mal para todo mundo na região. É verdade. Mas não é que deixaram de colocar fogo, porque agora o trabalhador pode ter o tempo necessário para fazer o corte e a poda no tempo adequado, sem pressão, sem precisar tornar tudo muito mais rápido. Não é por isso, é porque agora há uma máquina. E onde havia 200, agora há 2 mecânicos para cuidar da máquina. E mais um para acompanhar a trilha da máquina. E aí, vão dizer que o sujeito não está preparado, que ele não faz o trabalho. Os direitos que tem o trabalhador. Quantas e quantas vezes? Outro dia eu ouvi no rádio discursos contra a existência do fundo de garantia, do 13º, das férias remuneradas. Pra quê? Porque no Japão, porque nos Estados Unidos. Isso aí não é benesse, não é presentinho. Esse é um acordo social, um reconhecimento de que o salário não remunera a participação do trabalhador na riqueza produzida. A empresa faz o cálculo, 13 salários. Bom, eu tenho tanto, vou dividir por 13. É isso. É isso. A quantia está determinada. Ela será dividida por 13, não por 12. Mas o cálculo da empresa é o salário anual. É a folha anual. E vale ressaltar que nos Estados Unidos, por exemplo, há sindicatos fortíssimos, tanto que são bajulados pelos políticos. Hoje, particularmente, há uma disputa
de republicanos e democratas pelos sindicatos do cinturão industrial. São fortes, muito fortes. E estabelecem convenções coletivas e ai da empresa que não cumprir. Ah, não tem carteira de trabalho. Sim, mas é um contrato. E aqui, um contrato claramente estabelecido por uma relação de patrão e empregado, vem uma reforma e diz não, é uma sociedade entre iguais. São duas empresas. É um contrato de serviço. O Supremo, olha aqui, o Tribunal do Trabalho decidiu que não, que é uma relação de patrão e empregado. Não é uma relação entre empresas. E o Supremo desanda a dizer, é uma relação entre empresas. Porque no Brasil nós reconhecemos que não é só CLT, mas é uma relação de patrão e empregado. Pegue, inclusive, o número de empresas que empregam mais de 10 empregados. Você vai encontrar milhões de empresas que não têm funcionários. Por quê? Porque a empresa é o cara. É só ele. Milhões. Entre 9 e 10 milhões que não tem um funcionário, nenhum sequer. Por quê? Porque ele é a empresa. Ele é um empregado. E com o evento, o fenômeno da precarização do trabalho e da proliferação do trabalho informal, da informalidade, para o Paulo Guedes dizer, são todos empreendedores. Tenha paciência. O sujeito está lá, sem saber se naquele dia vai ter dinheiro para comer, para a família comer. Mas o governo diz que ele é um empreendedor. Olha que beleza. Tenha paciência, né? É um empreendedor. E ele está ali no trabalho, na rua, sem nenhuma garantia. Se ele não sabe se vai comer, ele vai pagar INSS. E quando não há, por alguma razão, condição de trabalhar, ficou doente, sofreu um acidente, ficou velho, ele não pagou a Previdência. Aliás, se capitalizam a Previdência, é exatamente o que vai ocorrer. Muita gente não conseguirá formar poupança para a velhice. Vejam o Chile. E vejam, notem o número trágico de suicídios de velhos no Chile. Desespero. Não quer esmolar ou depender de alguém da família. Desespero. Que o nosso sistema pode evitar, desde que tirem da Previdência dos trabalhadores a responsabilidade de pagar programas governamentais, que sejam pagos com a redução dos juros extorsivos da dívida pública, extorsivos, e que ficam maior também por causa da Selic elevada. Então, os que estão preocupados com a dívida, com o déficit, defendem uma Selic que aumenta a dívida. Um pouco de coerência. E, sobretudo, um pouco de honestidade. Porque aquilo que há 70 anos, cerca de, o José de Castro falou, esquecido, hein? Já
depois de 64, então, depois do golpe militar, sumiu o nome de Josué de Castro das escolas. E hoje ainda, ele é citado perifericamente. Um dos maiores estudiosos da questão da fome no Brasil. Escreveu livros a respeito. Trabalhou na ONU por causa desse trabalho. E trabalhou no governo brasileiro antes de ser considerado subversivo. O cara está falando de fome, ele é um subversivo. O que ele apontou lá, continua aqui. O que ele apontou então, continua agora. E aí vem esse discurso mentiroso, mesclado com ataques aos direitos dos trabalhadores, ataques objetivos, diretos, pela nova fase do capitalismo financeiro e imperial. A despreocupação com qualquer possibilidade de movimentos revolucionários permite que se marche em direção a Manchester do século XIX. Aquilo que se convencionou chamar de capitalismo selvagem. Arranquem os direitos. Desmontem a Previdência, mas digam que estão arrancando direitos para que haja mais emprego. Estão desmontando a Previdência porque estão defendendo a viabilidade da Previdência. A Previdência em si é superavitária. E atacam, inclusive, a fonte de recursos da Previdência, que é o trabalho formal. Mas tudo isso, dizem, é por causa do trabalhador. Mentira. As causas estão muito mais na taxa absurdamente alta de juros que vocês defendem do que na capacidade de trabalho do brasileiro. Meu caro Ronald de Mello.